Fala pessoal, como é que vocês estão? Bem, eu acredito que o pessoal que acompanha o nosso trabalho aqui da Capital Global é porque está em busca de aprender formas inteligentes e fora do senso comum de investir o seu patrimônio, quer dizer, de botar o teu dinheiro aí para trabalhar para você, para ter uma vida aí mais suave, mais confortável. E provavelmente na hora que você for estudar essas formas aí de botar o dinheiro para trabalhar para você, talvez você já tenha se deparado com algo chamado vieses cognitivos, lá estudados pelo Daniel Kahneman, que nada mais são do que uma distorção que o nosso cérebro faz na hora que a gente analisa alguma coisa. Essa distorção é feita de forma inconsciente, involuntária e completamente irracional. Ela se aplica para tudo que a gente analisa, inclusive para as ações de empresas. E um desses vieses cognitivos, provavelmente um dos mais perigosos deles, é o chamado viés geográfico. Por meio do viés geográfico, a gente tende a investir apenas no país que a gente nasceu, ainda que isso não seja uma coisa feita, uma escolha totalmente racional. A gente meio que faz isso no automático e é algo muito louco, porque a maior parte dos brasileiros está sujeita a isso e na hora que começa a investir, lá nos seus primeiros aportes, sequer se questiona sobre a possibilidade de investir fora do Brasil. Vai direto ali para a B3 comprar as ações aqui no Bovespa. Agora, se você for parar para pensar, esse comportamento ele é irracional. Além dos fatos de que as pessoas não pararam para pensar nisso, elas simplesmente fizeram, elas dificilmente botariam todo o patrimônio delas no Brasil caso tivessem parado para refletir, uma vez que aqui no Brasil a gente tem apenas cerca de 1% de todo o mercado acionário mundial. Não faz sentido ficar com todo o capital por aqui, na minha perspectiva. E mais, aquele investidor que começa a investir por aqui é a mesma coisa que um navegador europeu lá do século XIV que já conheceu todos os países da Europa e está convencido de que conheceu o planeta inteiro. Ou ainda, para quem é mais jovem, é uma conduta semelhante àquele jogador, aquele gamer que vai jogar GTA San Andreas, explorou 1% do mapa e está convencido de que zerou o jogo. A mesma coisa acontece com o investidor que começa a conhecer fortemente aqui o mercado brasileiro e acha que já entende tudo do mercado de ações, quando em realidade explorou apenas 1% do mapa. Agora, se você for pegar os maiores investidores do mundo, independentemente de qual país eles nasceram, você vai reparar que eles têm algo em comum, que é o fato de investir de forma internacional. Quer dizer, eles não ficam aí restritos ao viés cognitivo geográfico. Eles já furaram essa bolha e já estão investindo o seu capital de uma maneira global, assim como você deveria considerar fazer também. Mas bem, se você já se deu conta da importância de fazer isso e percebeu que se você quer ter um resultado acima da média, você precisa agir que nem esse pessoal que está acima da média, que nem os principais e maiores investidores do planeta e já está disposto a internacionalizar os seus investimentos, talvez agora você comece a se perguntar, mas bem, como é que eu posso fazer para distribuir aí o meu capital de uma maneira global? Como é que eu faço esses aportes? Qual que é o percentual que eu devo deixar em cada tipo de país? Como que eu posso fazer isso? E bem, fica comigo até o final desse vídeo, porque é exatamente sobre isso que nós vamos conversar um pouco. Eu vou trazer para você como é que os grandes investidores e os principais fundos de investimento lidam com essa questão. Eu tenho certeza que você vai gostar. E aqui na Capital Global a gente gosta de trazer essas opiniões fora aí do senso comum. E é por isso que a gente incentiva as pessoas a ter uma carteira globalizada, que é algo que a maior parte dos canais sobre investimento no YouTube quase não fala, quase não faz menção. Bom, e se você gosta desse tipo de conteúdo, de temas como internacionalização e investimentos e construção aí de uma carteira globalizada para fins da sua aposentadoria ou apenas para desfrutar um pouco mais da sua vida daqui a alguns anos, considere se inscrever no canal, porque aqui a gente sempre traz uma opinião fora aí do senso comum. Eu tento trazer uma perspectiva que a maior parte dos canais sobre investimento aqui no Brasil não trazem para você. Dito isso, deixa eu fazer um breve esclarecimento também, que o que eu vou te falar aqui agora são formas de investir na Bolsa de Valores
com uma carteira globalizada. E ter um investimento, sei lá, lastreado em empresas que estão nos Estados Unidos não significa e não se confunde necessariamente com ter o seu patrimônio sediado nos Estados Unidos. Investir num país é diferente de sediar o patrimônio naquele país. Por exemplo, você pode comprar ações da Apple através de BDRs listadas aqui na B3, o que significa que seu patrimônio vai estar sediado aqui no Brasil, mas o seu investimento ele vai estar lastreado em uma empresa americana. Dito isso, da mesma maneira, é o que acontece quando você vai investir ao redor do planeta. Pode ser, e é muito comum que aconteça isso, inclusive, que o seu patrimônio esteja todo sediado em uma corretora de valores americana. Mas, por outro lado, os seus investimentos eles estejam diversificados ao redor de todo o planeta por meio dessa corretora de investimentos americana. Então isso não se confunde aí com as estratégias que a gente ensina no Sábado Offshore de mandar o dinheiro para outras jurisdições para fins de planejamento tributário, por aí vai. Aqui no caso, pode ser que esteja tudo numa jurisdição só. Feito esse esclarecimento, então, vamos ao que interessa e vamos responder como é que você pode fazer uma distribuição inteligente do seu patrimônio aí ao redor do planeta, de forma globalizada. E para responder isso, para responder essa pergunta, eu fui ver como é que se comportam os maiores ETFs do mundo. Como é que os fundos listados em bolsas de valores que têm uma atuação global, eles costumam comprar as ações das empresas que compõem a carteira deles. E aí eu vi que eles têm uma certa divisão aí bastante semelhante. Quer dizer, varia um pouco de um fundo para o outro, é claro, mas aqueles fundos que buscam replicar mais ou menos aí o resultado do mercado, ter uma performance semelhante ao S&P 500, esses fundos eles vão ter sempre uma divisão mais ou menos padrão. E essa divisão é a seguinte: eles vão ter cerca de 55% do capital do fundo investido em empresas americanas. E os outros 45% restantes, eles vão estar divididos em 25% em países desenvolvidos, com exceção dos Estados Unidos, e 20% em países considerados emergentes. Mas beleza, isso aí por si só já é bastante interessante. Significa que uma divisão normal para copiar o mercado é mais ou menos metade nos Estados Unidos, a outra metade espalhada pelo redor do planeta, sendo que a maior parte em países desenvolvidos e apenas 20% em países emergentes, como é o caso do Brasil. Mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho além nessa explicação e ver quais são os países emergentes, qual que é a distribuição por meio de continentes. E aí eu pude apurar que esses 25% que os grandes fundos mundiais dedicam para investir em países desenvolvidos, com exceção dos Estados Unidos, eles costumam ser distribuídos da seguinte maneira: 10% vai para países desenvolvidos da Ásia, que vai ser aí principalmente o Japão, mas que também vai ter empresas aí de Taiwan, Hong Kong, Austrália e Oceania. E os outros 15%, eles vão para países desenvolvidos da Europa, que aí vai englobar aí principalmente, praticamente toda a Europa ocidental, mas principalmente países como a França, a Alemanha e a Inglaterra. Então, 10 mais 15 vai fechar os 25% que eles investem nos países desenvolvidos, com exceção dos Estados Unidos. E quanto aos 20% que esses ETFs globais dedicam para investir em países emergentes? Como que é feita essa distribuição? Quais são os continentes aí que eles aportam esse capital? E cara, aqui fica mais difícil porque eles não têm muita preferência por continente não. Mas em regra, a maior parte desses 20% vai ser investida lá na Ásia emergente. Depois da Ásia emergente, o segundo maior peso vai ser a América Latina, países como o Brasil, por exemplo. E em seguida, com bem menor peso, outros países emergentes que eles costumam investir são os países que estão na África e no Oriente Médio. Agora, como que é essa divisão percentual? Cara, eu chutaria, se eu tivesse que fazer uma estimativa, que os grandes gestores de fundos, eles iriam concordar em deixar, sei lá, de 8 a 15% na Ásia emergente e até 12% na América Latina e cerca de 1% a no máximo 4% entre África e Oriente Médio.
Essa é a divisão, a maior parte então na Ásia emergente, depois a América Latina e depois aí por último uma parte menor nesses outros continentes com países emergentes. E aí a gente fecha o ciclo de como que a maior parte dos grandes fundos de investimento listado em bolsas fazem a divisão para investir o capital deles de uma forma global. E com certeza isso aí serve de parâmetro, de baliza para que a gente comece a investir o nosso capital também. Agora tem um problema, a gente não tem aí o grande porte que esses fundos têm, de modo que fica muito mais difícil para a gente colocar, sei lá, uma pequenininha parcela num país, outra pequenininha no outro, outra pequenininha no outro. Então fica mais complicado da gente fazer uma diversificação tão específica, assim, tão cirúrgica como esses fundos fazem. Em todo caso, eu vou te contar então o que eu faço diante dessa divisão. E cara, é simples, eu vou pegar aí essa divisão que bota aqui 55% tem que estar nos Estados Unidos, 45% em outros países, sendo 25% países desenvolvidos e 20% países emergentes, e vou montar a minha carteira. E aí, 55% de cara já está lá em ações de empresas americanas. Os outros 25%, que são para países desenvolvidos, eles estão divididos em 3 empresas apenas, e elas estão na Europa. E os 20% que estão dedicados a países emergentes, no meu caso, eles estão todos aqui no Brasil mesmo. É a minha parcela da carteira que fica aqui no Brasil. E aí, na realidade, também vai estar dividido em apenas 3 empresas aqui. Talvez você esteja perguntando por que 20% do meu patrimônio destinado a países emergentes, ele ficou apenas no Brasil. E aí, cara, eu vou te falar que é simples. É porque eu também fui afetado pelo viés geográfico. E aí eu estudei bastante o mercado de ações brasileiro, principalmente lá quando eu comecei a investir. Meus primeiros estudos foram das ações das empresas daqui. E aí eu utilizo o conhecimento que eu adquiri do mercado daqui ao meu favor. Como eu conheço as empresas daqui melhor do que, sei lá, as empresas da Índia, os 20% destinados a países emergentes, eu coloco aqui. E aí talvez você se pergunte, cara, são só 3 empresas na Europa, mas 3 empresas aqui no Brasil e outras 3 empresas lá nos Estados Unidos, como é que você faz essa divisão? Bom, eu busco deixar o menor número de empresas possível para compor a minha carteira. Quer dizer, eu pretendo sempre ter algo entre 8 e 10 empresas. Isso porque eu li alguns estudos que falam que as carteiras que têm mais de 10 empresas, elas costumam ter um resultado pior do que o S&P 500. E como eu estou buscando ter um resultado aí igual ou até superior ao índice ao longo prazo, eu vou fazer o comportamento que via de regra costuma dar esse resultado. E esse comportamento envolve, conforme diversos estudos apontam, ter na carteira não muito mais aí do que 10 empresas. Então eu escolhi 3 empresas por aqui, 3 empresas na Europa e o restante aí eu estou montando ainda em empresas e ações de empresas americanas. Mas bem, isso é uma questão muito pessoal e é só o que eu faço para mim. O que interessa para esse vídeo é você entender a importância aí de ter uma distribuição geográfica e se livrar dos vieses cognitivos e montar uma carteira de forma global. E bem, agora talvez você comece a se perguntar então, como é que você pode fazer isso na prática? Onde que você faz para enviar o dinheiro? Como é que faz aí para montar essa carteira diversificada e colher uma renda passiva em dólares, por exemplo? E cara, é mais simples do que parece. O primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora de valores americana, porque por lá você já vai conseguir comprar o que seria 55% da carteira, caso você queira fazer conforme fazem esses fundos. Mas mais do que isso, uma corretora de valores lá nos Estados Unidos, ela também vai possibilitar muitas vezes que você compre esses outros 45% da sua carteira que não estão lastreados em empresas americanas. Quer dizer, lembra que eu te falei há pouco que o lugar onde está sediado o teu dinheiro não é necessariamente o lugar onde estão os seus investimentos? É essa a lógica. Às vezes o teu dinheiro lá nos Estados Unidos, ele possibilita que você compre empresas da Europa ou ainda da Ásia, da África, a depender de qual corretora de valores que você escolheu, qual broker aí que está trabalhando para você. E se você montar uma conta lá, numa corretora chamada Interactive Brokers, você vai conseguir acessar o mercado europeu, por exemplo, também, por meio dessa sua conta que é americana. Além disso, tem uma outra maneira de você investir lá nos Estados Unidos, em outros países, em outros continentes, por meio da sua conta americana, que é a compra de
ETFs listados nas bolsas de valores americanas. Quer dizer, você vai comprar fundos que estão listados lá nos Estados Unidos, mas esses fundos, eles investem em empresas, digamos, da Europa. E aí, com a sua conta americana, acessando a bolsa de valores americana, você comprou aí ações europeias. Essas são as duas maneiras mais inteligentes e interessantes de você fazer isso, que é as maneiras que costumam ser utilizadas pela maior parte dos brasileiros. Agora, o que você vai fazer com o seu patrimônio e o que você vai deixar de fazer, isso é totalmente ao seu critério. Sempre bom lembrar que esse vídeo aqui, ele tem fins apenas educativos e eu me sinto na obrigação de mostrar para todo mundo a importância de ter uma carteira global, porque depois que você vê a importância disso, não tem como desver. Você vê que o Brasil ele é apenas um grão aí de areia em meio ao oceano, você não consegue não contar isso para todo mundo, é mais forte do que você. Mas isso não é um conselho de investimento. E se você quer investir todo o teu dinheiro aqui no Brasil, não tem nada de errado nisso também, desde que você esteja fazendo isso não por causa do viés geográfico, mas sim porque teve uma decisão racional por trás e você realmente achou que no seu caso era mais interessante ter a carteira inteira num país emergente como o nosso. Em todo caso, a gente fica por aqui nesse vídeo e eu vejo você no Sábado Offshore. Um abraço!